Você já deve ter percebido que olhar para o céu à noite no centro de uma grande cidade e olhar numa área rural são situações totalmente diferentes. Isso é fruto da poluição luminosa. Mas como isso afeta não apenas a nossa observação, mas a nossa vida e afeta também o meio ambiente como um todo? Fica no vídeo até o final que eu vou te explicar o que é a poluição luminosa e como ela interfere na vida na Terra. Você já deve ter ouvido falar na expressão poluição luminosa e talvez até tenha noção do que seja ela. Mas você conhece alguma consequência além da diminuição da nossa visão dos astros e estrelas que compõem o nosso céu noturno? Se você acha que o problema da poluição luminosa se resume a isso, você não poderia estar mais enganado sobre o assunto. Tem apenas uma poluição nesse vídeo que é boa, que é a poluição do seu like. O like nunca é demais, galera. Então deixe seu joinha aí, compartilha o vídeo, tá? Manda para os seus grupos no WhatsApp, do Telegram, para me ajudar a mostrar a astronomia cidadã para todo mundo. Para todo mundo que quer aprender um pouco mais de astronomia, mas que não sabe por onde começar. Então, muito obrigado pelo seu like, pelo seu apoio. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo que eu publicar aqui no YouTube. E é isso aí, valeu, muito obrigado, agradeço demais, tamo junto. Olá, céus abertos para você, sou o Vinícius e este é o canal Segundo de Arco. Antes de falar sobre os efeitos da poluição luminosa em nosso cotidiano, é necessário deixar muito claro o que a poluição luminosa é. Você já ouviu falar no grupo Dark Sky? Eu vou deixar o link do projeto aqui na descrição do vídeo, depois você dá uma olhada lá. Mas de acordo com o Dark Sky, ou Céus Escuros em português, que é um projeto mundial composto por mais de 190 mil membros espalhados por mais de 70 países, que desenvolve campanhas de conscientização com o intuito de reduzir a poluição luminosa no planeta e promover discussões sobre o uso saudável, sustentável e funcional das luzes artificiais, a poluição luminosa é, abre aspas, a alteração causada pelo homem nos níveis de luz externa em relação aos níveis naturais. Fecha aspas. Isso quer dizer que toda vez que o humano insere uma luz artificial em locais fora de ambientes fechados, seja direto ou indiretamente, esse é um caso de poluição luminosa. Você deve estar pensando agora que é impossível atualmente viver sem causar poluição luminosa, ainda mais falando no século XXI, né? Principalmente em se tratando da poluição da iluminação pública. Nossas civilizações se desenvolveram cultivando o hábito de iluminar ambientes externos, até mesmo como um ato de promoção de segurança pública. E não há como nos livrarmos mais disso, desligarmos todas as luzes externas e voltarmos a viver iluminados por fogueiras durante um pequeno período de tempo da noite. Não tem como mais. O ponto da discussão que o projeto Dark Sky traz, na verdade, é justamente a utilização adequada dessa iluminação artificial, uma vez que não viveremos sem elas mais, e isso é um fato. O problema está, então, no excesso de luz. Quando a iluminação acontece em excesso, e eu posso dar exemplos aqui como o não uso de temporizadores nem de sensores, ou até mesmo quando a gente utiliza uma luz de cor inadequada para o ambiente, isso possui um alto risco de afetar de maneira negativa a nossa própria saúde, o comportamento de aves migratórias, de tartarugas marinhas e de outros animais. O que causa a poluição luminosa? A lista de geradores de poluição luminosa é extensa, mas eu vou me atentar a 5 itens que possuem destaque, na minha opinião, é claro. Então, o primeiro é iluminação pública. A iluminação pública ela é extremamente necessária, principalmente em virtude de locais com alto índices de violência noturna, não há o que discutir. Só que a maioria das cidades atualmente não possui uma política de iluminação pública consciente, adequada às suas demandas. Muitas cidades já possuem boa parte de sua iluminação noturna
com o uso de lâmpadas de LED, alegando seu menor consumo energético. E isso até é um ponto positivo. Realmente essas lâmpadas possuem uma otimização do consumo de energia, porém o que acontece é o aumento do número de lâmpadas iluminando as cidades. Ou seja, esse aumento acaba por compensar o ganho energético com mais consumo e não resultando necessariamente numa melhor iluminação e uma melhor utilização da luz nesses locais. Há apenas uma super iluminação. Luzes externas. As luzes externas, elas participam de boa parte da poluição luminosa nas cidades, sendo caracterizadas principalmente por luzes que estão colocadas em caminhos pouco visitados, em áreas ao redor de casas, quintais ou áreas de terreno não construído, locais paisagísticos e ambientes de caráter particular. Muitas vezes, a iluminação é direcionada de baixo para cima, com a grande maioria da luz gerada sendo desperdiçada não apenas para onde aponta, mas pela falta de presença humana ao seu redor na maioria do tempo de uso, o que tende a ser constante por boa parte da noite, se não quando não é usada toda a noite inteira, né? O terceiro ponto é a publicidade eletrônica. Quando fala de publicidade eletrônica, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser a franquia de filme Velozes e Furiosos. Tem muito neon, muita placa acesa toda noite, tem outdoors, tem faróis altos. Tudo isso chama muita atenção do ponto de vista visual. Porém, é um reflexo de como aquela galera enxerga a noite. Além do desperdício gigante de energia, uma preocupação latente nesses locais são as perturbações do sono e outras complicações fisiológicas causadas pela constante exposição a quantidades absurdas de luz. 4. Iluminação esportiva. Eu sou um grande fã de esportes. Eu gosto de assistir principalmente futebol americano, basquete e o nosso futebol, é claro, né, que nos Estados Unidos é chamado de soccer. Mas eu reconheço que a iluminação esportiva não é pensada para que seja utilizada apenas o suficiente para a prática daquele esporte no momento e acaba que lança a luz para muitos locais que não necessitavam daquela luz, favorecendo a poluição luminosa e o desperdício energético local. Aqui eu menciono, por exemplo, refletores, os outdoors, a iluminação de estacionamentos e afins. Quinto item são os grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos acabam por acumular todos estes problemas que eu acabei de mencionar. E ainda tem muito mais. E faz com que todos eles somados se tornem ainda mais prejudiciais, justamente porque promove a soma dessas poluições todas. Então, nestes centros, você vai ver a iluminação esportiva, junto com a publicidade eletrônica, com camadas ainda de luzes de LED, desperdiçando energia para todo lado. É um problema. O resultado pode ser percebido numa imagem de satélite que capture uma metrópole mundial à noite, por exemplo. Boa parte daquela luz é lançada para cima e para locais onde não há presença humana constante, perturbando habitats naturais de diversos animais e gerando diariamente prejuízos do ponto de vista financeiro e energético, não só para a região, mas para o país inteiro e para o mundo como um todo. E quais são os impactos da poluição luminosa para a vida na Terra? Primeiramente, eu preciso lembrar que a vida e o meio ambiente como a gente conhece hoje surgiu há muito tempo atrás e passou por diversos eventos de extinção em massa e de crescimento de novas populações. Houve também várias mudanças climáticas intensas, períodos de fartura e de escassez, e tudo isso acompanhando a evolução do tempo de rotação da Terra. Por milhares de anos a vida tem se desenvolvido com uma divisão quase que equilibrada de aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, dia e noite. A vida vegetal e animal tem se desenvolvido nas últimas centenas de milhares de anos baseadas nessa divisão. O que tem acontecido é que, em virtude da utilização desequilibrada da luz à noite, nós humanos temos favorecido ao desequilíbrio do ciclo de vida de plantas e animais, principalmente daquelas espécies que estão à margem dos nossos gigantes acampamentos luminosos, que temos chamado há alguns poucos milênios de cidades. Então não é difícil perceber que o excesso de luz não atrapalha apenas
a vida enquanto humanidade, mas como vida na Terra, de modo geral. E a poluição luminosa não é um problema localizado, não é um problema brasileiro apenas. Essa é uma dificuldade mundial. Vai muito além dos problemas que enfrentamos enquanto entusiastas de astronomia em observar os astros e estrelas no céu, mas são problemas para a manutenção saudável da vida como a conhecemos. Já é sabido, por exemplo, que tartarugas marinhas, logo após saírem de seus ovos, podem se confundir e, ao invés de saírem em direção ao mar, tomarem o caminho de locais mais iluminados à beira da praia e morrerem atropelados ou pisoteados. As luzes artificiais também podem confundir o caminho de aves migratórias, fazendo com que bandos e bandos com milhares de aves se colidam com prédios e torres, além de aumentarem o risco de retardarem ou anteciparem seu momento de migração, gerando desequilíbrio ecológico em diversos locais distintos de uma única vez. Insetos podem se sentir atraídos pela luz e saírem de seu habitat natural, confundidos pelas luzes artificiais urbanas. Para a humanidade, distúrbios na produção de melatonina, que, dentre tantos outros fatores, induz nosso corpo ao sono e estimula o sistema imunológico. Os problemas com o sono acabam por favorecer o surgimento de outras dificuldades, ainda mais graves, como é o caso da obesidade, o diabetes e doenças cardíacas. E tudo isso é somente um resumo. Imagina o que pode vir mais. Eu só preciso deixar um alerta aqui relacionado com tudo que eu falei nesse vídeo até agora, que é necessário ter bom senso. Ou seja, não é a minha intenção aqui apontar vilões e mocinhos, muito menos construir uma narrativa de nós contra eles. O meu propósito com este vídeo é alertar a você, que é iniciante na astronomia, para tomar cuidado com a poluição luminosa, pensando muito além da prática observacional, mas pensando também na saúde e no meio ambiente principalmente. Às vezes pensamos que um problema é pontual e que afeta apenas uma área da nossa vida, quando na verdade ela afeta inúmeras áreas. Diante de tudo isso que eu acabei de falar, eu tenho uma pergunta para você. Você sabia dessas consequências que a poluição luminosa pode causar ou achava apenas que era um problema da astronomia? Comenta aqui embaixo que eu quero ver, quero saber a sua opinião. E se ficou alguma dúvida relacionada ao tema, pode deixar algum comentário aqui, alguma sugestão de vídeo, que quem sabe a gente pode até fazer um vídeo novo com esse tema, tá bom? Céus abertos para você e até mais.